Você já sentiu como se sua mente não parasse, como se estivesse presa em um ciclo de pensamentos, perguntas e medos que não deixam você seguir em frente? Já aconteceu de mesmo quando você ora, sua cabeça continuar buscando respostas, explicações, estratégias, como se confiar não fosse o suficiente? Se for assim, esta mensagem é para você, porque hoje Deus não vem te dar mais informação. Ele vem te dar descanso. Não um descanso físico, nem um alívio emocional momentâneo, mas um descanso profundo. Aquele que só chega quando você decide soltar o controle e confiar plenamente nele. Hoje, eu não vou falar com a sua lógica, vou falar com o seu espírito, com essa parte sua que já está cansada de pensar demais e está pronta para crer com simplicidade. Fique até o final, porque enquanto você escuta, algo vai começar a mudar dentro de você. A ansiedade vai ceder lugar à fé. A sobrecarga mental será substituída por paz. E aquela sensação de estar perdido vai ser trocada por uma nova clareza, a que vem quando Deus assume o leme e você finalmente descansa. E antes de continuar, eu te convido a fazer um pequeno ato de fé. Vá até os comentários e escreva esta declaração como uma oração viva. Senhor, hoje solto o controle e confio em Ti, mesmo sem entender, mesmo sem ver, mesmo sem sentir. Escreva isso com todo o seu coração. Esse será o seu primeiro passo para entrar no descanso que Deus preparou para você hoje. Número 1. Filho meu, sua mente não foi criada para carregar o que só eu posso sustentar. Você já sentiu como se sua mente não desligasse? Como se estivesse tentando controlar cada detalhe, cada desfecho, cada possibilidade, como se fosse o único responsável por sustentar o universo ao seu redor. É como se estivesse preso em uma espiral interminável de pensamentos, de cenários possíveis, de suposições que te desgastam por dentro. E sem perceber, você começa a carregar na mente fardos que não te pertencem. Hoje, Deus te diz com ternura e firmeza: Filho meu, sua mente não foi criada para carregar o que só eu posso sustentar. A neurociência descobriu algo fascinante. Nossa mente só consegue lidar com entre 5 e 9 elementos de informação ao mesmo tempo. No entanto, todos os dias tentamos resolver 1000 coisas. Nos preocupamos com o futuro, com decisões do passado, com o que os outros pensam, com o que ainda nem aconteceu. Mas Deus não opera nesse quadro limitado. Como declara Isaías capítulo 55, versículos 8 e 9. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Quando você tenta pensar como Deus, prever como Deus, controlar como Deus, está entrando em um território que não te pertence. Você sabia que estudos indicam que passamos quase metade do nosso tempo acordados nos preocupando com coisas que nunca vão acontecer? Esse 47% de pensamentos ansiosos é energia desperdiçada, é paz roubada, é presença interrompida. Enquanto isso, Deus já desenhou soluções fora do tempo, fora do espaço, fora da lógica que você e eu conhecemos. Ele não precisa do seu excesso de pensamentos, ele precisa da sua confiança. Cada vez que você se deixa levar pela ruminação mental, seu corpo sente. A ciência já demonstrou que o excesso de pensamentos negativos pode triplicar os níveis de cortisol, o hormônio do estresse. Você já sentiu isso? Aquela tensão no peito, aquela mente acelerada antes de dormir, aquele cansaço que não vai embora mesmo depois de descansar fisicamente. Pensar demais não só fatiga sua alma, também desgasta o seu corpo. Mas quando você solta o controle e permite que Deus assuma o leme, algo dentro de você se alinha, se acalma, se cura. E aqui entra uma verdade profunda. Quando você pensa demais, sem perceber, está tentando ocupar o lugar de Deus.
Está agindo como se dependesse de você encontrar cada resposta, sustentar cada situação, evitar cada erro. Mas a fé não se trata de ter todas as respostas. Trata-se de confiar naquele que as tem. Quando você deixa de competir com Deus mentalmente e começa a colaborar com Ele, você encontra descanso. Sua mente foi criada para receber sabedoria revelada, não para gerar sabedoria infinita. Os místicos cristãos entenderam isso muito bem. São João da Cruz falava sobre a douxa ignorância, aquela sabedoria que nasce de aceitar o que não compreendemos. Quanto mais queremos entender tudo, mais nos afastamos da paz. Em contrapartida, quando reconhecemos que há mistérios que só Deus pode administrar, começamos a experimentar a liberdade de soltar. Na tradição judaica, existe um conceito chamado Bitul Hayesh, que significa a anulação do ego intelectual. É o ato de render nosso orgulho mental diante da grandeza da sabedoria divina. E isso não é apenas uma verdade espiritual. A ciência também já confirmou que a oração contemplativa, aquele momento em que você simplesmente fica em silêncio diante de Deus, reduz a atividade cerebral nas áreas relacionadas ao controle excessivo. Quando você ora, não está apenas falando com Deus, também está libertando sua mente. Os pais do deserto, aqueles primeiros cristãos que buscavam a conexão mais pura com o Eterno, praticavam o que chamavam de kenosis mental, esvaziar-se dos pensamentos humanos para encher-se do Espírito de Deus. Então, da próxima vez que sua mente se agitar como uma tempestade, quando começar a girar sem controle, procurando explicações, soluções, garantias, faça a si mesmo esta pergunta: estou tentando ser Deus nesta situação ou estou permitindo que Deus seja Deus? Porque se você estiver tentando ser quem sustenta tudo, vai acabar exausto. Mas se você decidir confiar, se escolher descansar em sua soberania, vai descobrir que a paz dele é real, que não apenas acalma a mente, mas cura a alma. Você não foi criado para viver com a mente sobrecarregada. Foi criado para caminhar com Deus, dia após dia, passo a passo, pensamento por pensamento. Pare de pensar demais. Pare de carregar o que não te pertence. E permita que a paz de Deus, aquela que excede todo entendimento, guarde seu coração e sua mente em Cristo Jesus. Hoje, a voz dele te chama para o descanso, não na evasão, mas na confiança, não na lógica, mas na fé. Porque enquanto você tenta calcular o caminho, ele já chegou ao destino. Basta soltar e confiar. Número 2. Quando sua mente grita, eu sussurro. Fique quieto e reconheça que eu sou Deus. Você já sentiu como se sua mente não se calasse? Como se mesmo no silêncio externo, por dentro, tudo fosse um grito. Um pensamento leva a outro. Uma preocupação se encadeia com a próxima e, sem perceber, você está preso em uma tempestade invisível. É como se vivesse com um ruído de fundo constante que não consegue desligar. E no meio desse caos interno, Deus não grita para se impor. Ele sussurra, porque sua voz não se impõe com força, ela se revela com paz. E hoje ele te diz: fique quieto e reconheça que eu sou Deus. Segundo estudos neurológicos, o ser humano tem entre 60 mil e 80 mil pensamentos por dia. E muitos deles são repetitivos, negativos, antecipatórios. É um ruído mental constante, uma superestimulação interna que nos afasta do presente e da paz. Mas se Deus escolheu falar com o profeta Elias, não através do terremoto, nem do vento forte, nem do fogo, mas em um sussurro suave, não te parece que ele também quer falar com você na quietude? A voz de Deus não compete com o barulho do mundo, nem com o da sua mente. Ela apenas espera que você pare. A palavra hebraica usada no Salmo 46, versículo 10, quando Deus diz, fiquem quietos, significa literalmente relaxar as mãos. É uma imagem poderosa. Soltar.
deixar de tentar controlar com nossas mãos o que só Deus pode conduzir. E isso também implica em soltar mentalmente, porque às vezes achamos que descansar é apenas físico, mas seguimos processando tudo internamente, tentando entender, antecipar, planejar. Deus não te pede um esforço intelectual para encontrá-lo. Ele te pede o oposto, que você solte, que descanse, que se renda à sua presença. Você sabia que os momentos de maior clareza espiritual muitas vezes não chegam quando estamos buscando respostas, mas quando finalmente deixamos de insistir? É no cessar da atividade mental compulsiva que a alma encontra espaço para ouvir. Quando o ruído diminui, a alma consegue sintonizar a frequência do céu. E isso não é algo místico ou abstrato apenas. A ciência já confirmou que práticas de silêncio intencional, como a oração contemplativa ou o chamado silêncio sagrado, reduzem os níveis de ansiedade em até 40%. O silêncio cura, a quietude transforma. Deus estabeleceu o Shabat como um dia para cessar, não só fisicamente, mas também mentalmente. Não se trata apenas de não trabalhar. Trata-se de parar de produzir, de controlar, de planejar, até mesmo de se preocupar. O Shabat é um espaço sagrado onde a alma encontra Deus no descanso. É uma pausa para lembrar que você não é o centro do universo, que existe um Deus que sustenta tudo, até mesmo o que você não entende. Dentro do cristianismo, sempre existiram práticas profundas que valorizam o silêncio como meio de escutar a Deus. Os Quakers, por exemplo, praticavam a adoração silenciosa. Eles se reuniam e esperavam em silêncio total que Deus falasse, e Ele falava. Porque Deus sempre fala, mas não o faz no meio do barulho interior. Santa Teresa de Ávila falava da oração de quietude, um estado em que a mente já não busca, já não luta, apenas descansa. É uma experiência de presença pura, onde a alma se entrega a Deus como uma criança nos braços do Pai. Mesmo os estudos modernos sobre meditação cristã mostraram que o silêncio espiritual tem efeitos físicos reais, mudanças reais, mensuráveis, no cérebro. Reduzem-se as áreas relacionadas ao estresse e fortalecem-se aquelas associadas à calma, à empatia e à clareza. O silêncio espiritual literalmente te reconfigura. Não é apenas uma prática piedosa. É remédio para a alma e para o corpo. A tradição ortodoxa oriental tem uma prática chamada exicasmo, que significa o silêncio do coração. É mais do que calar a boca. É acalmar os pensamentos, os julgamentos, as emoções agitadas. É criar um espaço interno onde o Espírito de Deus pode habitar sem resistência. Porque às vezes o problema não é que Deus não esteja falando, é que nossa mente está ocupada demais para escutar. Por isso, hoje, Deus não exige que você entenda tudo, nem que tenha todas as respostas. Ele apenas te diz: fique quieto. Solte suas armas mentais, relaxe suas mãos e pare de lutar em sua mente aquilo que já está vencido na minha vontade. Talvez você não precise pensar mais. Talvez o que realmente precise é ouvir mais. Nesta semana, presenteie-se com 5 minutos de silêncio total a cada dia. Não para planejar, não para revisar pendências, nem para analisar, apenas para estar. Sente-se, respire e diga a Deus: aqui estou. O Senhor tem algo a me dizer hoje? Porque talvez justamente quando sua mente parar de gritar, você finalmente escute aquele sussurro suave que diz: você não está sozinho, eu estou com você. Confie, descanse, eu sou Deus. Número 3. Pare de tentar resolver o que eu já resolvi antes de você nascer. Você já se sentiu exausto de tentar resolver tudo? Como se carregasse o mundo inteiro nos ombros, pensando, planejando, antecipando, como se o futuro dependesse exclusivamente de você. Mas hoje Deus te diz: pare de tentar resolver o que eu já resolvi antes de você nascer. Porque você vê incerteza, mas Ele vê cumprimento. Você sente ansiedade, mas Ele já escreveu paz.
Antes mesmo de você saber o que era se preocupar, Deus já tinha traçado os caminhos por onde você andaria. Em Jeremias capítulo 1, versículo 5, Deus declara: Antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci, e antes que nascesses, eu te santifiquei. O que isso significa? Que a sua vida não começou quando você respirou pela primeira vez, mas quando Deus te pensou em sua eternidade. E naquele instante fora do tempo, Ele também desenhou cada parte do seu propósito, cada porta que se abriria, cada vale que você atravessaria e cada vitória que experimentaria. Nada o surpreende, nada o sobrecarrega. E isso muda tudo. Você e eu vivemos em um tempo linear, passado, presente, futuro. Mas Deus não está limitado por essa sequência. Ele é o Eu Sou. Não o eu fui, nem o eu serei, mas o eu sou, eterno. Aquilo que para nós é um amanhã incerto, para ele já é uma realidade estabelecida. Essa perspectiva divina deveria ser suficiente para acalmar qualquer tempestade mental. Porque enquanto você ainda está perguntando o que farei se isso der errado, Deus já preparou uma solução que você ainda não consegue ver. Você sabia que 92% das coisas com as quais nos preocupamos jamais acontecem? É o que mostram os estudos em psicologia. Vivemos paralisados por cenários que nunca chegarão, mas mesmo que cheguem, Deus já os resolveu antes que eles chegassem até você. Ele não improvisa, ele prevê, ele tem respostas antes que surjam as perguntas. Planos antes que apareçam os problemas. E não apenas um plano. Ele tem plano A, plano B, plano C, até o infinito. Ele nunca fica sem saída, nunca se frustra como nós. Porque sua sabedoria não tem limites e sua soberania abrange tudo. Quando você se preocupa excessivamente, quando pensa demais até se desgastar, na verdade está agindo como se Deus não existisse. É duro dizer isso, mas é verdade. É uma forma de ateísmo prático. Você diz que confia nele, mas seus pensamentos estão no piloto automático, tentando antecipar cada possível desastre. Deus não te chama para controlar, mas para confiar. Não para calcular cada passo, mas para seguir a sua voz. E aqui está algo maravilhoso. Você tem um design único, um código genético espiritual que Deus programou antes mesmo de você ser formado. Você não está aqui tentando inventar o seu propósito. Está aqui para descobri-lo. E essa descoberta não vem da ansiedade, mas da comunhão com o seu Criador. Você não precisa se pressionar para ser quem deve ser. Só precisa caminhar com Deus e permitir que Ele revele cada parte do que já está dentro de você. Os teólogos reformados falavam dos decretos eternos, decisões divinas tomadas antes do tempo, não para te condenar, mas para garantir que sua vida tivesse direção, propósito e destino. Na tradição judaica fala-se do livro da vida, escrito antes da criação, como se cada passo da sua história estivesse registrado com amor, cuidado e detalhe. E quando você entende isso, percebe que o futuro não é um inimigo. É uma terra que Deus já conquistou. Mesmo a psicologia moderna confirma isso. Estudos sobre o chamado locus de controle mostram que aqueles que acreditam em uma autoridade superior, que entregam o controle a Deus, vivem com menos ansiedade, menos estresse, mais resiliência, porque não sentem que devem carregar tudo sozinhos. Sabem que há alguém maior guiando o processo. Os místicos cristãos falavam do eterno presente de Deus, um lugar espiritual onde todo o tempo se reúne. Para nós, é impossível imaginar. Mas para Deus, passado, presente e futuro coexistem. Aquilo que você vê como um problema que ainda não chegou, Ele já resolveu. Aquilo que você vê como uma oração sem resposta, Ele já respondeu. Em outra dimensão do tempo que você ainda não compreende. Você não está esperando Deus agir. Ele já agiu. Você só está caminhando até o ponto onde a resposta dele e a sua necessidade vão se encontrar. Então, da próxima vez que sua mente se acelerar tentando entender o que vem, como vai sair dessa, ou se vai conseguir, lembre-se disso.
Deus já percorreu esse caminho em sua eternidade. E Ele está te esperando no fim com soluções, com descanso, com portas abertas. Você não precisa resolver tudo, só precisa avançar com fé, porque aquele que te desenhou também desenhou o caminho. Respire, solte, descanse. Aquilo que você está tentando resolver, Deus já resolveu. E Ele fez isso com amor. Confie nisso, confie nele. Sua mente não foi criada para carregar o peso do futuro. Foi criada para caminhar na paz de quem já tem tudo sob controle. Número 4. Sua ansiedade me mostra que você se esqueceu de quem eu sou para você. Às vezes, a ansiedade não vem do que está acontecendo, mas daquilo que esquecemos. Porque quando o coração se enche de medo, muitas vezes é sinal de que a memória espiritual se enfraqueceu. Hoje Deus te diz: sua ansiedade me mostra que você se esqueceu de quem eu sou para você. Não é uma acusação, é um lembrete amoroso. Porque quando você se lembra de quem Ele é, sua mente se acalma, sua fé desperta e sua alma encontra descanso. A neurociência confirma algo que as Escrituras já ensinavam. Lembrar de identidades positivas ativa zonas de segurança no cérebro e desativa a amígdala, o centro do medo. Em outras palavras, quando você traz à mente quem é Deus, não como conceito religioso, mas como realidade viva, sua biologia responde com paz. A ansiedade diminui não porque as circunstâncias mudem imediatamente, mas porque sua perspectiva muda profundamente. Segundo estudos, mais de 85% das nossas ansiedades não surgem por falta real de recursos, mas pela percepção de não tê-los. Ou seja, por esquecer aquilo que já temos disponível. Em termos espirituais, isso se traduz em amnésia sobre a fidelidade de Deus. É como se a alma, por um instante, deixasse de lembrar quantas vezes foi sustentada, resgatada, provida, abraçada. Mas a fé cresce quando a memória se ativa. Quando você deixa de focar no que falta e passa a lembrar tudo o que Deus já fez. Deus não se revela com apenas um nome na Bíblia. Ele tem mais de 300 nomes diferentes, e cada um representa um aspecto do seu caráter, uma forma específica de responder às nossas necessidades humanas. Quando você tem medo do futuro, pode lembrar de Jeová Jiré, o Senhor proverá. Quando está doente, pode invocar Jeová Rafá, o Senhor que cura. Quando se sente sozinho, ele se apresenta como Emanuel, Deus conosco. Cada ansiedade que você enfrenta tem um nome divino que a neutraliza. Você não está desarmado, está respaldado por uma identidade superior. No Antigo Testamento, o povo de Israel tinha uma prática muito especial: construir altares sempre que Deus fazia algo poderoso. Não era apenas um ato de adoração, era um mecanismo de memória, um ancoradouro espiritual. Porque sabiam que chegaria o dia em que duvidariam novamente, em que o medo retornaria e precisariam se lembrar. Hoje, você pode fazer o mesmo. Não precisa de pedras, mas de lembranças conscientes. Cada vez que Deus te sustentou, cada vez que respondeu a uma oração, cada vez que sua paz chegou sem explicação, isso não foi acaso, foi fidelidade. E você pode voltar a esses momentos como quem toma um remédio para a alma. É interessante perceber que, na maioria das vezes em que Deus se apresenta na Bíblia, Ele não diz "eu fui" ou "eu serei", mas "eu sou". Presente contínuo, realidade viva. Não seguimos um Deus que um dia fez milagres, mas um que continua ativo, comprometido, próximo. A ansiedade cresce quando sentimos que estamos sozinhos, que ninguém sustenta o mundo que carregamos por dentro. Mas quando você se lembra que Ele é seu refúgio, seu provedor, seu curador, seu escudo, algo se alinha dentro de você. A ansiedade perde sua força, porque Deus retoma o lugar dele na sua mente e no seu coração. Davi, nos seus salmos, praticava o que podemos chamar de terapia espiritual da recordação. Em meio à angústia, ele começava a enumerar as características de Deus.
Tu és minha rocha, minha fortaleza, meu libertador, meu escudo, minha força salvadora. Não eram apenas palavras poéticas, eram âncoras mentais, declarações que restauravam seu foco quando tudo ao redor parecia tremer. Esse modelo continua válido hoje. Toda vez que você sentir ansiedade, tire um tempo para lembrar quem é Deus. Faça isso com suas palavras, com suas orações, com suas músicas. Sua mente precisa ouvir isso novamente. Na tradição judaica, o Shema é recitado diariamente. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus, o Senhor é um só. É uma prática desenhada para manter viva a consciência da identidade de Deus. Porque o esquecimento espiritual não afeta apenas sua fé, afeta sua estabilidade emocional. Aquilo que você não se lembra, você teme. Mas aquilo que você lembra com fé, você enfrenta com paz. Estudos sobre gratidão já demonstraram que, quando as pessoas fazem uma lista de bênçãos passadas, sua ansiedade diminui e seu bem-estar aumenta. A ciência confirma: lembrar o bem reduz o medo do mal. No mundo cristão, os monges beneditinos praticam a Lectio Divina, uma meditação profunda sobre a palavra e especialmente sobre os nomes de Deus. Eles sabem que cada nome tem poder. Cada título de Deus abre uma janela de descanso interior. Por isso, hoje, crie um arquivo mental, um arquivo espiritual com todos os momentos em que Deus te sustentou, resgatou, restaurou. Escreva se for preciso. Traga de volta à sua memória com intenção, porque esse arquivo será seu remédio quando a ansiedade bater à porta. E quando ela chegar, você poderá dizer com segurança: eu me lembro de quem é o meu Deus, e isso é suficiente para descansar. Porque quando você se lembra de quem Ele é, também se lembra de quem você é, um filho amado, sustentado por um pai fiel. E aí, a mente finalmente pode descansar na sua paz. Número 5. Enquanto você calcula, eu já estou agindo de formas que você não pode ver. Há momentos em que parece que tudo está em pausa. Oramos, esperamos, pensamos, calculamos, mas não vemos nada se mover. E é aí que a ansiedade começa a sussurrar. E se nada estiver acontecendo? E se Deus não estiver fazendo nada? Mas hoje Deus te diz: enquanto você calcula, eu já estou agindo de formas que você não pode ver. Porque ainda que seus olhos não percebam, ainda que sua mente não compreenda, há uma obra divina se desenvolvendo por trás da cortina da sua realidade. O céu não está parado. Ele apenas opera em outro plano. A ciência confirma o que a fé sempre soube. O invisível supera amplamente o visível. Segundo estudos astrofísicos, 95% do universo é composto por matéria e energia escuras, que não podemos ver nem tocar. Apenas 5% do universo é acessível aos nossos sentidos. O resto está oculto, e ainda assim sustenta toda a criação. Do mesmo modo, a ação de Deus se desenvolve em uma dimensão que muitas vezes escapa ao nosso entendimento. Mas isso não significa que não esteja acontecendo. Significa que está acontecendo em outro nível. Pense por um momento, há mais de 37 trilhões de células no seu corpo e todas funcionam sem que você precise pensar nisso. Seu coração bate, seus pulmões respiram, seu sistema digestivo trabalha, suas sinapses se conectam sem que você ordene conscientemente. Se Deus tem a capacidade de orquestrar sua biologia em perfeita harmonia sem sua participação ativa, quanto mais Ele pode conduzir as circunstâncias externas da sua vida sem precisar da sua ansiedade. Você não precisa controlar para que tudo funcione, só precisa confiar. Deus tem algoritmos divinos, conexões que escapam à nossa lógica linear. Ele une pontos que não parecem fazer sentido. Pessoas, tempos, decisões, caminhos que parecem aleatórios, mas que estão perfeitamente sincronizados em seu plano eterno.
Esses padrões invisíveis, essas sincronicidades que alguns chamam de coincidências, são na verdade rastros de um Deus que age sem precisar da aprovação humana. Estudos já demonstraram que eventos supostamente aleatórios têm correlações estatisticamente impossíveis. É como se uma mão invisível os conduzisse. E é exatamente isso, a mão de Deus. Cada vez que você ora, mesmo que não sinta, está ativando uma cadeia de eventos espirituais que se manifestam no invisível. Em Daniel, capítulo 10, vemos um exemplo poderoso. Daniel ora, e durante 3 semanas parece que nada acontece. Mas então, um anjo aparece e explica que desde o primeiro dia em que ele orou, Deus enviou a resposta. Mas houve resistência espiritual nos céus. Aquilo que Daniel não viu era mais real do que o que estava diante de seus olhos. Porque no reino, a fé não se mede pelo que se vê, mas pelo que se sabe que está acontecendo, mesmo sem evidência visível. Os pais da igreja falavam da economia divina, uma administração celestial em que cada recurso do universo se movimenta com sabedoria perfeita para cumprir propósitos eternos. Não há nada por acaso. Nenhuma oração é ignorada, nenhuma lágrima é desperdiçada. Tudo faz parte de uma rede viva de intervenção e provisão. A física quântica, inclusive, revela fenômenos como a ação à distância, onde partículas se influenciam mutuamente sem conexão física. Isso ecoa a forma como Deus pode tocar sua vida a partir de dimensões que você não consegue explicar, mas pode experimentar. Muitos testemunhos ao longo da história cristã relatam provisões sobrenaturais, respostas inesperadas, encontros providenciais que só podem ser explicados como obra divina. Não ver não significa que não exista. A tradição oriental fala das energias incriadas, ou seja, o poder ativo de Deus que opera no mundo sem ser visto. Essa energia não é uma força impessoal, é a ação amorosa de um pai que cuida dos seus filhos de formas que escapam à nossa percepção. E até mesmo cientificamente, aquilo que nossos olhos percebem representa menos de 1% do espectro eletromagnético. Isso significa que estamos literalmente cegos a mais de 99% do que realmente acontece. Se isso é verdade no plano físico, quanto mais no espiritual. Quantas vezes dissemos, nada está acontecendo, quando na verdade o céu estava em pleno movimento? Quando você não vê, Deus continua trabalhando. Quando você não sente, Deus continua tocando. Enquanto você está calculando, Ele já está agindo. Por isso, hoje, descanse. Você não precisa ter todas as respostas. Você não precisa enxergar cada detalhe. Você só precisa crer que aquele que começou a boa obra em você é fiel para completá-la. Confie no Deus que se move no oculto, que ordena em silêncio, que responde mesmo quando sua lógica não entende. Porque enquanto você faz planos, Deus já está escrevendo vitórias. E da próxima vez que você se perguntar por que não vejo nada, lembre-se de que a obra de Deus não se mede por sinais visíveis, mas por promessas eternas. E sua palavra diz em Romanos 8:28, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mesmo o que você não vê, mesmo o que você não entende, mesmo agora. Número 6. Cada vez que você entrega sua carga, eu devolvo minha força. Quanto peso você tem carregado ultimamente? Aquela preocupação constante, aquele cansaço mental que não vai embora, aquele nó no peito que aparece quando você sente que tudo depende de você. Mas Deus te olha com ternura e te diz, cada vez que você entrega sua carga, eu devolvo minha força. Ele não quer apenas que você solte o que te angustia. Ele quer te encher com algo que sua mente cansada não consegue produzir sozinha. Sua força celestial, sua energia imparável, sua paz inabalável. A palavra diz claramente em 1 de Pedro capítulo 5, versículo 7, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós.
Esse lançar não é simbólico, é literal. É uma transferência, um movimento real da alma em que aquilo que pesa muda de mãos. O que você solta, Deus toma, e o que Ele te devolve não é qualquer coisa, é poder. É força que não depende das suas emoções nem das suas circunstâncias, mas da própria essência dele. A neurociência revela que o ato de soltar, de entregar uma carga emocional, ativa o sistema nervoso parasimpático. Isso reduz os níveis de cortisol, o hormônio do estresse, e aumenta a serotonina, que gera sensações de calma e bem-estar. Ou seja, quando você obedece ao chamado de Deus para entregar suas cargas, não está apenas agindo com fé, está transformando sua biologia. A paz espiritual tem efeitos físicos imediatos. Deus criou seu corpo para se alinhar à confiança. Mas há uma lei espiritual que não podemos ignorar. Deus não enche mãos ocupadas. Ele não pode depositar sua força onde ainda há orgulho, medo, autossuficiência ou controle. Por isso, a troca começa com um gesto humilde, abrir as mãos e soltar. Ele não vai forçar a entrega. Ele espera que você decida confiar. E quando você faz isso, ativa uma dinâmica poderosa. Esvazia o que é seu para receber o que é dele. E isso é infinitamente melhor. Estudos sobre carga cognitiva demonstram que o cérebro humano funciona com eficiência apenas quando não está sobrecarregado. Quando se liberta de tarefas ou pensamentos desnecessários, ele recupera clareza, foco, discernimento. Percebe? Entregar suas preocupações não é apenas um ato espiritual, é um investimento na sua saúde mental. Ao soltar, você cria espaço para que entre a sabedoria divina. Quanto mais você confia, mais espaço há para que Deus fale com você, te guie, te fortaleça, e a força que Ele te dá não é uma motivação emocional passageira. Não é apenas se sentir um pouco melhor. No original grego, a palavra que Paulo usa para descrever o poder de Deus é dunamis. É daí que vem a palavra dinamite. É poder explosivo, capacidade sobrenatural, energia divina que te capacita a fazer o que você sozinho não conseguiria. Não é simplesmente um tapinha nas costas, é uma transformação de dentro para fora. Cada vez que você faz esse ato de soltar, sua alma é treinada. Porque a confiança em Deus é como um músculo, se fortalece com o uso. No começo é difícil, a mente quer retomar o controle, mas se você persiste, se faz da entrega um hábito, verá como seu interior se torna mais leve, mais estável, mais forte. Cada entrega te torna mais receptivo. Cada vez que você solta, se torna mais sensível à graça. Os místicos cristãos, como São João da Cruz, falavam da noite escura da alma, como um processo em que Deus permite vazios internos para que Ele mesmo possa preenchê-los. Não era abandono, era preparação para algo maior. Na tradição protestante, a justificação pela fé também é uma troca divina. Você entrega sua culpa e Ele te entrega justiça. Não se trata apenas de deixar coisas ruins, mas de receber algo infinitamente bom em troca. Até a psicologia confirma isso. A terapia de aceitação ensina que soltar a necessidade de controlar melhora radicalmente a saúde mental. Porque a alma humana não foi criada para carregar tudo, ela foi desenhada para confiar. Os pais do deserto praticavam a kenosis, uma forma de esvaziamento interior que abria espaço para a graça divina. Eles sabiam que quanto mais soltavam, mais se enchiam de Deus. Imagine por um momento suas preocupações como pacotes pesados nos seus braços. Você está tão ocupado segurando esses pacotes que já não consegue receber mais nada. Agora imagine Deus diante de você, estendendo as mãos com ternura e firmeza, dizendo: "Dá para mim. Você não foi feito para carregar isso, eu fui." E quando você solta, Ele coloca nas suas mãos algo completamente diferente: paz, clareza, força. A força dele no lugar do seu esgotamento. Então hoje faça essa troca, não adie mais. Diga a Deus, em voz baixa ou em silêncio:
Toma isso que me pesa, toma esse medo, essa preocupação, essa dúvida. Eu solto e recebo tua força, porque esse é o desenho do reino. Você entrega sua fraqueza e ele te devolve seu poder. Você solta o controle e ele te inunda com sua paz. Você abre suas mãos e Deus as enche. Número 7. Sua paz não depende das circunstâncias, mas da sua confiança em mim. Quão estável é a sua paz? Ela depende de tudo dar certo, das pessoas agirem como você espera, do clima emocional ao seu redor estar calmo. Se for assim, essa não é a paz que Deus quer para você. Hoje, Ele te lembra com voz firme e amorosa. Sua paz não depende das circunstâncias, mas da sua confiança em mim. Porque a paz verdadeira não é frágil, não é passageira, não é emprestada do mundo. É um presente interno, instalado pelo céu, desenhado para resistir a qualquer tempestade. Jesus deixou isso claro em João, capítulo 14, versículo 27. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vô-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Essa frase é a chave. A minha paz vos dou. Não é qualquer paz. Não é uma paz humana. Não é uma tranquilidade que depende de como as coisas estão ao redor. É a paz dele. E essa paz, a de Cristo, não se rompe com más notícias, não desmorona quando algo muda, não se evapora quando o chão treme, porque ela não nasce do ambiente, nasce da confiança. Estudos científicos confirmam que apenas 10% da nossa felicidade e paz mental depende de circunstâncias externas. Os 90% restantes vêm de como interpretamos, respondemos e processamos o que vivemos. Ou seja, o segredo não está no que acontece, mas em como enfrentamos. E quando enfrentamos com fé, com certeza em Deus, essa paz se torna inabalável. Porque não está mais presa ao caos exterior, mas sustentada por uma raiz espiritual interior. A paz que o mundo oferece é condicional. Se tudo vai bem, você sente calma. Se algo falha, ela se desfaz. Mas a paz de Deus não precisa de condições perfeitas para funcionar. É como uma frequência diferente. Enquanto o mundo se move em um sinal superficial, dependente do ruído, a paz divina opera em uma frequência profunda, invisível, mas firme. É um sinal direto do céu que permanece mesmo quando o ambiente perde cobertura. Pessoas em situações extremamente difíceis, doença, perseguição, perdas, já testemunharam uma paz que não faz sentido humano. Gente que perdeu tudo, mas ainda assim dorme em paz. Como isso é possível? Porque a confiança delas está firmada em algo eterno. Porque a mente delas não está ancorada nas circunstâncias, mas na fidelidade de Deus. Esse tipo de paz não se fabrica, se recebe e se treina. É fruto do espírito, não reflexo do clima emocional. E aqui entra outro princípio essencial: a neuroplasticidade. O cérebro humano tem a capacidade de se reprogramar, de criar novos caminhos mentais, de construir hábitos internos independentes do exterior. Quando você escolhe confiar em Deus, dia após dia, está reescrevendo os padrões da ansiedade. Está treinando sua mente a responder com fé, em vez de medo. Está ensinando à sua alma que não precisa de evidência externa para descansar, que a promessa de Deus é suficiente. Deus desenhou sua paz como um software interno e não como uma função que exige conexão constante com o ambiente. Não importa o que o hardware da vida esteja mostrando, a perda, a mudança, a dor, o programa continua rodando. E se você aprender a confiar nesse projeto, poderá viver com uma serenidade que não se quebra. Porque ela não é emprestada do mundo, é instalada pelo Criador. Veja os mártires da história. Muitos enfrentaram a morte com hinos nos lábios, com os olhos fixos no céu, com corações tranquilos, não porque eram imunes à dor, mas porque sua paz vinha de outro lugar. Era uma paz sobrenatural, mais forte do que o sofrimento. E se eles puderam experimentá-la na prova final,
você também pode tê-la em meio aos seus dias difíceis. Até mesmo os cristãos estoicos, como os pais do deserto, falavam sobre ataraxia, uma paz profunda, estável, que não depende do mundo. Eles sabiam que a fonte real não era o silêncio externo, mas a confiança em Deus que habitava neles. Estudos modernos sobre resiliência confirmam: pessoas que confiam em algo maior que elas mesmas são mais estáveis, mais saudáveis emocionalmente, mais resistentes ao estresse. Então hoje, faça a si mesmo uma pergunta honesta. Quando algo muda lá fora, sua paz também muda? Se a resposta for sim, então sua paz depende das circunstâncias. Mas se você aprender a confiar, a descansar na soberania de Deus, a dizer como Davi: em paz me deito e logo pego no sono, porque só tu, Senhor, me fazes viver em segurança. Então sua paz não vai mais tremer cada vez que o mundo tremer. Não é fácil, mas é possível. A paz divina não é uma utopia, é uma realidade disponível para todos que escolhem confiar, mesmo sem entender. Então hoje, não procure fora o que só Deus pode te dar por dentro. Feche os olhos, respire fundo e diga: Senhor, minha paz não está no que vejo, minha paz está em quem Tu és. E essa oração sincera, humilde e confiante é o começo de uma nova maneira de viver. Número 8. Coloquei meu espírito em você para que tenha a mente de Cristo, não uma mente carnal. Você já parou para pensar que muitos dos pensamentos que te esgotam nem sequer vêm de Deus? Aquela voz interna que insiste em dizer que você não pode, que prevê o pior, que te mantém preso ao imediato e ao medo. Essa não é a voz do Espírito. Porque quando Deus entra na vida de alguém, Ele não transforma apenas o coração, Ele também transforma a mente. Hoje Ele te diz: coloquei meu espírito em você para que tenha a mente de Cristo, não uma mente carnal. Isso significa que você não está mais destinado a pensar como pensava antes. Você foi equipado para enxergar, discernir e decidir a partir de uma mentalidade completamente superior. Em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 16, está escrito: mas nós temos a mente de Cristo. E isso não é uma metáfora. É uma afirmação radical de uma transformação real. Não se trata apenas de adotar bons valores. Trata-se de receber, por meio do Espírito Santo, um novo sistema operacional mental. Um sistema que funciona com base no amor eterno, na sabedoria do reino e na visão do propósito celestial. Porque a mente carnal foca na sobrevivência, na gratificação imediata e no medo constante. Mas a mente de Cristo pensa com base na eternidade, na compaixão, na fé, na esperança, em um bem maior do que o imediato. Imagine que sua mente seja como um sistema de computador e o Espírito Santo seja o atualizador que instala um novo software. Um que desinstala padrões antigos de autodestruição, ansiedade, amargura, orgulho e substitui tudo isso por pensamentos saudáveis, cheios de luz, clareza e propósito. É assim que o Espírito age. Ele não apenas consola, ele também reprograma. Ele não apenas encoraja, ele transforma. É uma intervenção divina sobre sua maneira de pensar. A ciência confirma isso. Estudos sobre neuroplasticidade mostram que práticas espirituais como a oração contemplativa, a adoração profunda e a leitura meditativa da palavra têm o poder de criar novas conexões neurais. Literalmente, seu cérebro muda. Fortalecem-se áreas ligadas à empatia, ao foco, à gratidão, à percepção profunda. Ou seja, quando você caminha com Deus, não é só seu espírito que muda, sua estrutura mental também é transformada. O fruto do Espírito, como a paz, a paciência e o domínio próprio, também se manifesta como novos padrões cerebrais. E se compararmos os modelos mentais de Cristo com os de uma mente carnal, o contraste é imenso. Jesus pensava com sabedoria eterna, não com impulso momentâneo. Olhava para as pessoas com compaixão, não com julgamento automático. Respondia com mansidão,
não com reação defensiva. Sua mente enxergava cada situação pela lente do reino, não pela urgência do ego. E é isso que o Espírito quer formar em você. Uma nova forma de ver, de interpretar, de decidir. Ter a mente de Cristo não significa ter todas as respostas imediatamente. Significa ter acesso a um banco de dados celestial, aos pensamentos do céu, às perspectivas de Deus. Significa que, antes de falar, você pode perguntar: como Jesus veria isso? Antes de agir, você pode parar e alinhar seu interior com a direção dele. E com o tempo, essa prática vira hábito, e esse hábito se torna estilo de vida. Neurocientistas descobriram que quando oramos de forma contemplativa, quando nos conectamos com Deus em silêncio e profundidade, ativamos áreas do cérebro que normalmente não usamos, zonas ligadas à compaixão, à criatividade, à clareza moral. É como se uma sabedoria adormecida começasse a despertar. Isso não é coincidência. É o Espírito Santo renovando sua mente, cumprindo o que diz Romanos 12:2. Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Os pais capadócios, grandes teólogos dos primeiros séculos, falavam da deificação, não no sentido de nos tornarmos Deus, mas de participarmos da sua natureza por meio do Espírito. Isso inclui aprender a pensar como Ele, ser transformados em nossa mentalidade, em nossas prioridades, em nossas percepções. E muitos testemunhos do mover do Espírito ao longo da história confirmam. Quando alguém é profundamente tocado pela presença de Deus, sua mente muda. Há clareza onde antes havia confusão. Há compaixão onde antes havia ressentimento. Há fé onde antes só havia cálculo humano. Até mesmo estudos sobre estados alterados de consciência em contextos espirituais mostram que as pessoas acessam níveis de percepção impossíveis com a mente natural. Ou seja, o Espírito nos leva além do lógico, não para nos desconectar da realidade, mas para enxergá-la do alto, do ponto de vista de Deus. E essa perspectiva não se conquista com esforço humano, mas com rendição, com comunhão, com tempo na presença dele. Então hoje, antes de tomar essa decisão, antes de cair no espiral de pensamentos excessivos, antes de ceder ao medo, faça uma pausa. Pergunte-se com sinceridade: o que estou pensando reflete a mente de Cristo ou meu velho padrão mental? E se perceber que é sua mente carnal falando, não se condene. Apenas convide a Ele. Diga: Espírito Santo, reprograma minha maneira de pensar. Instala a tua verdade na minha mente. Renova minha percepção. Ensina-me a ver como Jesus. Porque quando você pensa como Ele, você decide com sabedoria, age com amor e vive com paz. E essa paz não é apenas uma ideia bonita. É um estado mental real, acessível, transformador. Uma mente em paz é uma mente alinhada com Cristo. E essa é a mente que Deus já colocou em você. Você só precisa ativá-la. Número 9. Quando você não entender o meu silêncio, lembre-se da minha fidelidade. Há momentos em que oramos com toda a alma, abrimos a Bíblia buscando uma palavra, olhamos para o céu esperando um sinal. E só encontramos silêncio. E então nos perguntamos: onde estás, Senhor? Mas esse silêncio não é vazio. Esse silêncio não é abandono. Hoje Deus te diz: quando você não entender o meu silêncio, lembre-se da minha fidelidade. Porque o amor dele não depende do que você sente, a presença dele não depende do que você ouve, e a fidelidade dele não depende de você entender cada etapa do caminho. Ele continua agindo, mesmo quando está em silêncio. Em Lamentações, capítulo 3, versículos 22 e 23, lemos: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade.
Esse trecho foi escrito em um dos momentos mais sombrios da história do povo de Deus. A cidade destruída, o templo em ruínas, a dor à flor da pele. E mesmo assim, o profeta Jeremias decide lembrar. Porque quando você não entende o que Deus está fazendo, o mais sábio é lembrar do que Ele já fez. A memória espiritual é o antídoto contra a ansiedade espiritual. O silêncio de Deus não é ausência, é presença profunda, intencional, formativa, como um mestre que se cala durante a prova, não porque desapareceu, mas porque quer que você aplique o que já aprendeu. Esse silêncio ensina a ouvir de outro lugar. Ele te treina, te fortalece, te obriga a criar raízes mais profundas. Quando não há emoções para te sustentar, você aprende a ser sustentado por convicções. Quando não há sinais, você desenvolve percepção. E essa percepção é a base de uma fé mais madura. A ciência confirma isso. Estudos sobre constância de objeto mostram que seres humanos emocionalmente estáveis mantêm conexão interna com alguém mesmo quando não o veem ou ouvem. O mesmo acontece com nossa relação com Deus. A maturidade espiritual significa manter a confiança mesmo quando não sentimos nada. Porque o amor de Deus não desaparece no silêncio, apenas se expressa de outra maneira. Durante esses períodos de silêncio, lembrar das vezes em que Deus foi fiel é um ato sagrado. A memória espiritual tem poder. Literalmente, estudos neurológicos mostram que, ao recordarmos momentos de proteção, amor ou provisão, ativamos as mesmas áreas cerebrais ligadas à paz e à segurança. Ou seja, lembrar o que Deus já fez tem um efeito calmante real. Por isso, quando sua alma estiver inquieta, faça memória, não com nostalgia, mas com esperança. Cada ato de fidelidade passada é uma promessa viva para o presente. Os místicos cristãos, como Santa Teresa d'Ávila, falavam da secura espiritual, como uma fase normal da oração profunda. Não é que Deus se afasta, é que Ele purifica suas motivações. Te ensina a buscá-lo por quem Ele é, e não só pelo que Ele dá. Te leva a uma relação mais madura, mais verdadeira, menos dependente de estímulo e mais ancorada na verdade. Davi, o salmista, também viveu isso. Muitas vezes clamou: "Por que te escondes, Senhor?", apenas para depois declarar: "Mas eu confiei na tua misericórdia". Esse é o ciclo: silêncio, confiança, intervenção. Na tradição judaica, o conceito de Hester Panim, o ocultamento do rosto de Deus, é parte natural da jornada da fé. Não é visto como castigo, mas como convite para buscá-lo mais profundamente, para não depender do visível, para desenvolver uma fé que caminha mesmo sem enxergar. Porque Deus não se contradiz. O justo viverá pela fé, não por sensações, não por respostas imediatas, não por controle, mas por fé. E essa fé se fortalece quando você tem um arquivo mental da fidelidade de Deus. Faça isso hoje. Escreva num caderno ou no seu coração as vezes em que Deus chegou na hora certa, as portas que Ele abriu, as lágrimas que secou, as palavras que te deu, exatamente quando você mais precisava. Esse inventário será seu GPS espiritual nos dias 50. Porque talvez você não veja o sol, mas se lembrar que ele sempre nasceu, você confiará. Então, da próxima vez que o céu parecer calado, não entre em pânico, entre em memória. Revise sua história com Deus. Respire fundo e diga: "Hoje eu não entendo, mas eu me lembro. Eu não vejo, mas eu conheço. Eu não ouço, mas eu creio." Porque Deus não deixa de ser fiel só porque seus sentidos não o captam. Sua fidelidade é constante, objetiva, eterna, mesmo quando está escondida das suas emoções. E quando finalmente o silêncio se romper, quando a resposta chegar, quando a luz voltar a brilhar, você olhará para trás e dirá: "Agora entendo. Deus nunca me abandonou. Ele apenas estava me ensinando a confiar." E essa paz, a que brota da fé sustentada no silêncio,
será a paz que ninguém poderá tirar de você, porque não veio do barulho, veio da profundidade, não veio das palavras, veio do coração. E ali, nesse lugar íntimo, Deus sussurra: mesmo que você não me ouça, eu ainda estou aqui, ainda sou fiel, sempre fui, sempre serei. Número 10. Sua força não está em entender, mas em obedecer ao que você já sabe. Às vezes, acreditamos que a paz virá quando conseguirmos entender tudo, quando todas as peças do quebra-cabeça se encaixarem, quando soubermos o porquê, o como e o para quê. Mas Deus não prometeu compreensão completa. Ele prometeu direção clara. Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6, dizem com uma clareza desarmante: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Essa é a chave. A paz não nasce do entendimento total, mas da confiança absoluta. Você não precisa ter todas as respostas, só precisa dar o passo que já conhece. Pensar demais é uma armadilha silenciosa. É como estar em uma bicicleta ergométrica. Você se cansa, mas não sai do lugar. A mente gira, analisa, questiona, duvida. E no fim, tudo continua igual. Você sabia que o paralisamento por análise afeta quase metade das pessoas diante de decisões importantes? É o fenômeno de saber muito, mas fazer pouco. De pesquisar todas as possibilidades, mas não se mover em direção alguma. Hoje, Deus te diz: sua força não está em entender, mas em obedecer ao que você já sabe. Porque obedecer mesmo sem entender é a expressão mais pura de confiança. Na lógica do reino, o entendimento não é o ponto de partida, é a consequência. Deus revela mais quando você obedece ao pouco que ele já mostrou. Muitos esperam que Deus lhes entregue o mapa completo antes de dar o primeiro passo. Mas Deus não trabalha com mapas, ele trabalha com lâmpadas. Como está escrito no Salmo 119, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Não diz holofote, não diz refletor de longo alcance, diz lâmpada. Ela mostra o próximo passo e depois o seguinte: mas somente se você caminhar. Até a ciência confirma isso. Em estudos sobre tomada de decisão, foi demonstrado que agir com 70% de informação costuma gerar melhores resultados do que esperar 100% de certeza. Por quê? Porque agir gera feedback, e esse feedback ajusta o caminho. Já esperar certeza absoluta paralisa. No mundo espiritual, acontece o mesmo. Você não precisa saber tudo, só precisa obedecer ao que já sabe. Deus não fala apenas com a mente, ele também fala com o coração, literalmente. A ciência descobriu que o coração humano tem cerca de 40 mil neurônios. Ele não só bombeia sangue, ele pensa, ele percebe, ele intui, ele é sensível à voz de Deus. Às vezes, sua mente diz: isso não faz sentido, mas o seu coração sabe que você precisa avançar. E quando você obedece a essa voz suave e profunda que vem do Espírito, descobre que aquilo que parecia irracional era, na verdade, sabedoria em estado puro. A obediência é a porta para a experiência, e a experiência é a mestra da sabedoria. Cada vez que você faz o que Deus pediu, mesmo sem entender, você colhe resultados, lições, convicções. E isso gera entendimento. Em outras palavras, primeiro você obedece, depois você entende. Essa é a sequência divina. Ação, experiência, entendimento. Mas muitos invertem, querem entender primeiro, e por isso nunca avançam. Os antigos monges cristãos falavam de obediência cega, não como submissão irracional, mas como rendição confiante. Eles sabiam que quem obedece, mesmo sem compreender, cresce mais rápido do que quem só analisa. Na tradição judaica, esse princípio é tão central que faz parte do pacto original. Em Êxodo, o povo respondeu a Deus, Naaseh v'nishma, que significa
Faremos e depois entenderemos. Primeiro a ação, depois a compreensão. Até mesmo no campo da educação, especialistas em aprendizagem experiencial descobriram que as pessoas retêm mais quando fazem antes de estudar. Quando se lançam, experimentam, erram e aprendem no caminho. Isso também se aplica ao espiritual. Há coisas que você só descobrirá quando decidir obedecer ao que já sabe. Porque a verdade é esta: muitas vezes você não precisa de mais informação, precisa de mais obediência. E essa obediência te traz paz, porque a alma se agita quando sabe o que deve fazer, mas não faz. Quando há convicção, mas não há ação. Quando há clareza, mas não há movimento. Por isso Jesus dizia: aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. Ele não disse: o que me ama os analisa, ou os debate, ou os interpreta. Ele disse: os guarda, os aplica, os vive. É aí que a fé se torna real. Então faça esta pergunta a si mesmo: qual é aquela instrução que Deus já me deu e que eu continuo adiando? Qual é o passo claro que sigo justificando com desculpas do tipo: ainda não entendi tudo? Talvez o seu próximo nível de paz mental não venha de pensar mais, mas de obedecer mais. Você não precisa entender o destino completo, só precisa caminhar com aquele que já conhece tudo. E enquanto caminha, você sentirá uma nova leveza. Sua mente vai se acalmar, seu coração vai descansar, porque você não estará mais carregando o peso de precisar saber tudo, estará apenas confiando, como uma criança que segura a mão do pai e se deixa guiar. Essa é a paz que excede todo o entendimento, porque não se baseia no que você sabe, mas em quem você obedece, e esse quem jamais falhará com você. Número 11. Eu preparei descanso para a sua alma, não apenas para o seu corpo. Há momentos em que você pode dormir 8 horas, desligar o celular, fechar a porta do quarto e ainda assim acordar exausto. Não porque seu corpo não descansou, mas porque sua alma continua carregando um peso invisível. Esse cansaço da alma é mais comum do que imaginamos, mas menos reconhecido do que realmente precisamos. Jesus sabia disso. Por isso, ele não ofereceu apenas um descanso físico, mas um descanso profundo, integral, restaurador. Em Mateus 11, versículos 28 ao 30, ele nos diz: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Descanso para o quê? Para a sua alma, não para as suas costas, não para os seus pés, para aquilo que não se vê, mas que se sente. Para essa parte de você que continua funcionando mesmo quando tudo ao redor está em silêncio. O descanso da alma é o que realmente acalma a mente que pensa demais, a emoção que transborda, o coração que dispara mesmo quando o corpo está parado. É o tipo de descanso que nenhum spa, feriado ou férias pode oferecer. É descanso espiritual. É a paz que só Cristo pode entregar. A ciência moderna confirma isso. Há estudos que identificaram um tipo de esgotamento chamado fadiga espiritual. Pessoas que aparentemente estão bem fisicamente, sem doenças ou insônia, mas sentem um peso constante, uma opressão interna que não conseguem explicar. Já te aconteceu? Você já se sentiu assim? Esse cansaço não se resolve dormindo mais, mas soltando o que você carrega na alma. E para isso, Jesus não oferece uma teoria, ele oferece uma troca. Ele diz: tomai sobre vós o meu jugo. Em outras palavras, deixe o seu e tome o meu. O jugo nos tempos bíblicos era um instrumento para que dois animais caminhassem juntos, compartilhando o peso. Mas o curioso aqui é que Jesus não te pede para carregar sozinho. Ele caminha com você. Ele carrega o mais pesado. Você só acompanha a direção. Esse é um sistema divino de carga compartilhada. Enquanto você anda com ele se encarrega daquilo que você não consegue sustentar. Isso é descanso,
Saber que você não precisa carregar tudo. Saber que há um Salvador que te diz: esse peso não é seu, deixa comigo. E não é um descanso apenas para momentos de crise. Jesus não diz: quando você estiver à beira do colapso, venha. Não. A sua convocação é contínua, em tempo presente. Vinde a mim, sempre, agora, todos os dias. Não é um botão de emergência, é um relacionamento constante. Você pode vir quando acorda confuso, pode vir no meio do trabalho, quando sua mente começa a se saturar, quando sente que não aguenta mais. O acesso ao seu descanso é permanente, não ocasional. E o melhor, você não precisa estar bem para se aproximar. Na verdade, é quando você está mais quebrado que mais precisa vir. E tem mais. Jesus não apenas alivia, ele também ensina. Aprendei de mim, ele diz. Não é só receber descanso, é aprender a viver com menos atrito. Ele te ensina a enfrentar o difícil com graça, a caminhar em meio ao caos com calma, a dizer não entendo sem cair na ansiedade. Esse é o segredo dos que andam com Cristo. Desenvolvem uma leveza divina. Fazem coisas difíceis, mas com paz. Não porque a vida seja fácil, mas porque a alma encontrou descanso em Deus. Essa ideia não é nova. Desde os tempos antigos, os crentes entenderam que a alma também precisa de ritmo e descanso. Os monges beneditinos, por exemplo, estruturaram a vida com uma regra de equilíbrio entre ora et labora, orar e trabalhar, porque sabiam que a atividade sem oração esvazia e a oração sem ação estagna. A tradição judaica, por sua vez, celebra o Shabat como um dia não apenas de descanso físico, mas de menushá, uma palavra hebraica que descreve tranquilidade da alma, serenidade profunda. Não era apenas um dia sem tarefas, era um espaço onde a alma podia respirar. Até os pais da igreja falavam da ataraxia cristã, uma serenidade que não depende de tudo estar bem, mas de uma confiança profunda em Deus. É essa calma que vem quando você sabe que sua vida não está fora de controle. Ela está nas mãos daquele que nunca dorme. E hoje, esse mesmo descanso está disponível para você. Você não precisa entender tudo, resolver tudo ou conquistar tudo. Só precisa parar, vir até Jesus e dizer: aqui está minha alma. Aqui estão meus pensamentos acelerados, minhas emoções agitadas, meu cansaço escondido. Ele não só te vê, ele te compreende. E mais do que isso, ele te oferece alívio. Hoje à noite, quando você se deitar, não descanse apenas seu corpo. Faça uma entrega consciente. Diga: Senhor, enquanto meu corpo dorme, restaura minha alma. Que a tua paz me inunde, que o teu jugo me alivie, que a tua presença me renove. Porque mais do que um sono físico, sua alma precisa desse lugar seguro, onde pode respirar sem medo, pensar sem ruído e confiar sem esforço. Esse lugar tem nome e se chama Jesus. Número 12. Todo pensamento que não vem de mim, leve cativo à obediência de Cristo. Existem pensamentos que chegam à sua mente sem terem sido convidados. Aparecem como sussurros, como sombras suaves que te fazem duvidar, temer ou se sentir insuficiente. E é aqui que muitos cometem o erro de pensar que só porque algo está na sua mente, então deve ser verdade. Mas não. A Bíblia nos ensina que nem todos os pensamentos vêm de Deus, nem mesmo de você. Alguns vêm do inimigo, outros de feridas que ainda não foram curadas. Outros são ecos do mundo ao seu redor. É por isso que o apóstolo Paulo, em 2 Coríntios 10:5, nos dá uma instrução tão clara quanto urgente. Levamos cativo todo pensamento para que se sujeite a Cristo. Essa frase é poderosa. Não diz ouvimos os pensamentos, não diz negociamos com eles, diz levamos cativo.
como se cada pensamento fosse um prisioneiro em potencial que precisa ser interrogado antes de ser aceito. Isso não é poesia espiritual, é treinamento mental, é guerra espiritual na mente, porque o campo de batalha não está fora, está nos seus pensamentos, naquela voz que às vezes te diz que você não pode, que não vale nada, que Deus te esqueceu. Essa voz precisa ser enfrentada, não tolerada. Porque se você não captura o pensamento captura você. Imagine sua mente como uma sala de julgamento. Cada pensamento que entra é uma testemunha. Você é o promotor, Cristo é o juiz. E o padrão do julgamento é: esse pensamento obedece a Cristo? Reflete suas promessas, seu caráter, seu amor? Se não, não tem permissão para permanecer. Essa é a forma bíblica de proteger sua paz mental, porque a ansiedade, o medo, a insegurança, todos falham nesse teste. Nenhum deles pode resistir quando confrontado com a verdade de Cristo. Esse processo não é automático, exige prática. Discernir pensamentos é uma habilidade espiritual que se cultiva. Nem tudo que parece lógico é verdadeiro, nem tudo que soa urgente é importante, e nem tudo que você sente é o que Deus diz. Por isso, precisamos desenvolver algo que os primeiros cristãos chamavam de diacrisis, a arte do discernimento espiritual. Os padres do deserto ensinavam isso como disciplina diária, examinar a origem de cada pensamento. Vem de Deus, do ego, do inimigo ou de uma ferida ainda aberta? Essa pergunta simples muda sua vida. A tradição ortodoxa acrescenta outro termo essencial: nepsis, vigilância mental. Estar atento, em guarda, como um sentinela que não permite que nada contamine sua paz. Essa atitude espiritual é como trancar a porta da mente e não abri-la só porque alguém bate. Muitos pensamentos destrutivos entram porque ninguém os parou na porta. Porque não perguntamos: quem te enviou? A quem você obedece? Até a ciência moderna confirma esse princípio bíblico. A terapia cognitivo-comportamental, uma das abordagens mais eficazes da saúde mental hoje, ensina exatamente isso. Examine seus pensamentos antes de aceitá-los como verdadeiros. Avalie as evidências. Pergunte se o pensamento é útil, verdadeiro, saudável. O que a ciência chama de distorções cognitivas, a Bíblia já chamava de fortalezas mentais que precisam ser destruídas com a verdade de Cristo. E esse discernimento tem frutos práticos. Quando você treina sua mente para filtrar pensamentos, seu cérebro cria novos caminhos neurais. Você literalmente aprende a não cair nos mesmos ciclos. Deus te criou com neuroplasticidade, a capacidade de renovar sua mente. Isso não é apenas espiritual, é fisiológico, mas requer intenção. Você não pode ter paz se não captura o que a rouba, e não pode descansar na paz de Deus se está deixando qualquer pensamento correr livremente pela sua mente. Os reformadores entenderam isso também. Aplicavam a sola escritura não apenas à doutrina, mas ao pensamento diário. Toda ideia precisava passar pelo filtro da palavra. Se uma crença não estivesse alinhada com as escrituras, deveria ser descartada. Essa é a prática que você e eu também precisamos recuperar, porque muitas vezes o inimigo não precisa te atacar diretamente. Basta sussurrar algo convincente e você fará o resto. Hoje Deus te diz: não aceite qualquer pensamento, não confie em tudo que sua mente te diz. Passe por mim, traga o cativo, eu te ensinarei a discernir, eu serei a sua paz. Porque sua mente não foi feita para viver em caos, mas em comunhão com o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Liberdade da ansiedade, dos pensamentos tóxicos, das dúvidas que paralisam. Então, nos próximos dias, pratique isso. Toda vez que um pensamento negativo surgir, antes de segui-lo, interrogue-o. Pergunte: de onde isso vem? Isso está alinhado com a verdade de Deus? Isso me edifica
ou me escraviza. Seja um detetive espiritual. Não deixe sua mente operar no piloto automático. Lembre-se, nem tudo o que você pensa é você, e nem tudo o que você sente é verdade. Cristo te oferece hoje uma mente renovada, mas para recebê-la, você precisa colaborar com Ele, entregar cada pensamento, discernir, resistir e confiar, porque sua mente precisa descansar, não em explicações, não em certezas humanas, mas na paz que excede todo entendimento, na paz daquele que venceu toda tempestade, inclusive a que acontece dentro de você. Número 13. A minha alegria será a tua fortaleza quando você aprender a descansar na minha vontade perfeita. Existe uma força que não se constrói na academia e nem se conquista com esforço humano. É uma fortaleza que nasce da alma, que brota quando o coração para de lutar contra a vida e começa a descansar na perfeita vontade de Deus. Neemias expressou isso com uma clareza que atravessa os séculos. A alegria do Senhor é a nossa força. E hoje, essa verdade continua sendo o remédio mais poderoso para uma mente cansada, para um coração esgotado, para uma alma que tem tentado controlar o incontrolável. A alegria do Senhor não depende do que acontece ao seu redor, mas de quem você tem dentro de si. É uma alegria que se ativa quando você solta o volante da sua vida e diz: Senhor, seja feita a tua vontade e não a minha. Esse momento, que pode parecer rendição, é na verdade o início da sua verdadeira força. Porque quanto mais você luta para entender, controlar ou prever, mais a sua mente se desgasta. Mas quando você decide confiar, quando escolhe descansar nos planos de Deus, mesmo sem entendê-los, algo muda por dentro. A alegria começa a brotar. E com ela, uma força que você nem sabia que tinha. A ciência confirma isso. Estudos em neurociência revelam que a alegria genuína libera endorfinas e serotonina, substâncias naturais que não apenas elevam o humor, mas fortalecem o sistema imunológico. Quando você sai do modo de luta e entra no modo de confiança, seu cérebro muda sua química. A paz se torna seu estado base, a alegria se torna o seu escudo. E então, aquilo que antes te drenava já não tem o mesmo poder sobre você. Essa alegria não é uma emoção passageira, é um depósito eterno. Jesus prometeu: tenho-vos dito isto, para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja completa. A alegria do Senhor não vem de evitar o sofrimento, mas de saber que mesmo em meio à dor, Deus está operando algo perfeito. E quando você aceita essa verdade, quando a abraça e para de resistir ao que Ele permitiu, toda aquela energia que antes era consumida em excesso de pensamentos, preocupações e análises, se transforma em força, em energia espiritual, em confiança serena. Descansar na vontade de Deus não é resignação, é liberdade. Porque você se liberta da ansiedade de ter que saber tudo, de tentar prever cada resultado, de sentir que tudo depende de você. Descansar em Deus é dizer: mesmo sem entender, confio. Mesmo doendo, agarro-me à tua promessa. Mesmo sem ver, sei que estás guiando os meus passos. Essa atitude transforma uma mente sobrecarregada numa mente fortalecida. Não pela ausência de problemas, mas pela presença daquele que venceu o mundo. Os dados clínicos apoiam isso. Pessoas que praticam a aceitação ativa da vontade de Deus apresentam níveis significativamente mais baixos de cortisol, o hormônio do estresse. E isso não tem nada a ver com passividade, mas com rendição sábia. Quando você diz sim à vontade de Deus, mesmo em meio à incerteza, seu corpo responde. Sua mente se clareia, sua alma encontra descanso, porque sua fortaleza não está em resistir ao que acontece, mas em confiar naquele que permite. Ao longo da história, os cristãos que aprenderam a descansar na providência divina foram testemunhas de milagres silenciosos. Homens e mulheres comuns enfrentaram tempestades com uma calma inexplicável,
porque sabiam que estavam nas mãos certas. O abandono na vontade de Deus não os enfraqueceu, os fortaleceu. Porque quando você solta o controle, Deus assume o leme. E quando Ele conduz, nada naufraga. Até mesmo a psicologia moderna já começou a compreender isso. Estudos sobre resiliência mostram que pessoas que aceitam as circunstâncias com uma atitude de propósito têm mais energia, mais criatividade e maior capacidade de se recuperar do que aquelas que vivem tentando mudar o que não podem controlar. A Bíblia disse isso primeiro: a alegria do Senhor é a tua força. Em comunidades cristãs, onde se pratica essa submissão alegre, a alegria se multiplica. Ela não é individual, é coletiva. Quando um grupo inteiro decide confiar nos planos de Deus, a atmosfera muda. Há mais gratidão, mais serviço, mais esperança, porque a alegria que vem do Espírito não apenas fortalece o indivíduo, ela edifica todo o corpo de Cristo. Hoje, te convido a fazer uma pergunta sincera. Existe alguma situação na sua vida que está te drenando porque você está lutando contra ela, ao invés de entregá-la? Talvez aquilo que te cansa não precise de mais análise, mas de mais confiança. Talvez o descanso que você tanto procura não virá quando tudo mudar, mas quando você mudar o seu foco. Comece hoje. Identifique esse peso. Olhe para ele de frente e diga: Senhor, aceito que a tua vontade é melhor do que o meu entendimento. Eu escolho descansar, e nesse descanso encontro alegria, e nessa alegria encontro força. Porque sim, sua mente precisa descansar, mas não é qualquer descanso. Ela precisa descansar na certeza de que o Deus que te ama não comete erros, que tudo o que Ele permite tem um propósito e que enquanto você solta, Ele segura. Enquanto você adora, Ele luta por você. E enquanto você se alegra, Ele te fortalece. Essa é a paz que excede todo o entendimento. E essa é a alegria que jamais se esgota. Agora que você ouviu cada palavra, agora que sua mente foi confrontada e sua alma foi acariciada pela voz de Deus, só resta uma coisa a fazer: soltar. Solte o peso dos pensamentos que não te levam a lugar nenhum. Solte a necessidade de entender tudo. Solte o medo do que vem pela frente e o hábito de querer ter tudo sob controle. Porque quando você solta, Deus age. Quando você descansa, o céu se move. Você não precisa entender para obedecer. Não precisa ver para confiar. Não precisa sentir para saber que Ele está com você. Hoje termina uma etapa de desgaste mental e começa uma etapa de confiança radical. Não porque você tenha as respostas, mas porque confia em quem já sabe de tudo. Se esta mensagem tocou o seu espírito, não guarde só para você. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa soltar. Inscreva-se para receber mais palavras que fortaleçam sua fé e comente aí embaixo esta frase como um selo espiritual: minha confiança está em Deus e por isso minha alma descansa. Porque quando você confia, já não precisa correr. Quando você descansa em Deus, tudo chega no momento perfeito.